Bom dia, a paz do Senhor. Sextou, dia 3 de maio, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais esse devocional de Provérbios. Fala, meu povo, paz de Cristo. Tá cansado? Tá com sono? Povo que dorme tarde, acorda cedo. Tudo bem com vocês? Ou não dorme? Ou não dorme. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje é sexta-feira, Glória a 3 de Deus. maio, para mais um devocional aí pela manhã, para você de fato estar com uma palavra de Deus no seu coração, crendo que essa palavra vai fazer a diferença no dia de hoje. No caso, hoje, sexta-feira, repito, 3 de maio. Pega a sua Bíblia, pega papel e caneta se você pode. Eu não sei se você está tomando banho, já botou o telefone aí para poder ouvir a gente. Eu não sei se você já está a caminho do seu trabalho. Se arrumando ali, Se você né? está se arrumando, se você está colocando as crianças na escola, ou se vai assistir esse vídeo depois, eu não sei qual é o momento. Aí ele já está pegando a Bíblia para falar, eita glória! Mas pega a sua Bíblia e vem com a gente para a glória de Deus. Hoje eu estou usando a Bíblia de Estudo King James, atualizada, tá bom? Cadê a luz ali? Nós vamos melhorar isso aí, tá? Bíblia de Estudo King James atualizada. Hoje é a base que eu estou usando aqui para poder Tá bem velhinha ela, né? colaborar. A capa dela, de fato, as capas de hoje em dia não estão tão resistentes mais não. Mas vamos lá. Vamos orar para a gente iniciar esse momento? Feche seus olhos se você pode. Eu oro. Isso. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por essa oportunidade, por essa manhã de crescimento, de aprendizado, ó Pai, da Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, a partir de agora que não seja nós, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, para que a gente venha transbordar, como aprendemos ontem, Pai, e passar para outras pessoas. E assim o Teu nome venha a ser glorificado, vidas venham a ser alcançadas, abençoadas, Senhor Deus, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, nosso pedido nessa manhã. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus, nós te oramos assim. Amém. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Provérbios 3. Tá bom? Eu começo hoje, né? Pode ser. Provérbios de número 3. Lembrando que provérbios são números, porque são, na verdade, palavra de sabedoria, porém, de cunho poético. Então é número e verso. Número e verso. Número e verso. Ao invés de ser capítulo e versículo, é número e verso, tá? Por a gente estar tanto tempo falando que a maioria dos livros da Bíblia, a gente fala capítulo e versículo. Então, às vezes, foge, né? Mesmo a gente tendo o conhecimento, mas de tanto repetir, né? Então, perdoa aí quando a gente fala sem querer aí o capítulo ou o versículo. Isso. Lembrando que você que está nos assistindo aí, faça a leitura de todo o capítulo, o número, viu? Vai falar capítulo já. Faz a leitura do texto todo. Nós aqui, nós pensamos alguns versos para poder trazer uma espécie de pensamento geral dentro do contexto que está sendo analisado aqui. Senão vai virar pregação, né? Vocês vão ficar aí aturando a gente esse tempo todo, não. Só um devocional. Nós vamos aí hoje, Provérbios 3, do verso 7 ao verso 10. Amém. Ok? Provérbios 3, do verso 7 ao verso 10, está escrito da seguinte maneira na palavra de Deus. Na minha Bíblia King James atualizada é uma outra versão já, tá? Verso 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Verso 8. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Verso de número 9. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Verso 10, encerramos nele. E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Está na minha versão reservatórios, tá? Em outras versões, lagares. Na minha. Isso. Então vai. Quer iniciar? Eu inicio. Eu vou iniciar aqui. Um dos principais temas do livro Todos de Provérbios é o temor a Deus. Por que eu digo que é um dos principais? Porque obviamente tem outros. A saber, o que mais se destaca é a sabedoria.
O temor do Senhor também é um tema muito corriqueiro e muito dito por Salomão dentro desse livro aqui de Provérbios. E, se não me falha a memória, em Provérbios 1 nós falamos sobre a questão do temor do Senhor, falamos sobre ela. E aqui ele repete essa instrução acerca de temer a Deus. E eu fiz uma inversão aqui, eu não sei como é que está no teu verso aí. Lê pra gente, por favor. Claro. A Bíblia dela é a aplicação pessoal, versão Almeida Revista Corrigida, o verso 7. Lê para mim, por gentileza. É bem parecido com a sua. Os outros que é um pouquinho diferente. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Mesma coisa. Então, primeiro eu abordo o temor do Senhor aqui. Teme ao Senhor, no hebraico, Yari. No hebraico é Yari, que significa honrar e reverenciar. Parte desse princípio aí. Temer o Senhor é você honrá-lo e reverenciá-lo. Prestar reverência. Não é referência, não. É rever. Com a letra V de vaso. Reverência ao Senhor. Respeitar a Deus. Isso que eu ia falar, respeito. Tá? Né? Respeito ao Senhor. Isso, de fato, é temer ao Senhor. Agora, a gente precisa compreender que o temor do Senhor aqui, eu falei que eu fiz uma inversão, está depois de uma repreensão que ele está fazendo no verso. Olha o que ele diz na repreensão. Olha a repreensão do verso que ele diz. Escute bem. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Isso aqui me chamou a atenção. Fábio, o que é não ser sabedoria aos próprios olhos? O que significa isso? É uma pessoa que acha que a visão dela dos fatos é tão ou mais correta que a visão de Deus. Vou repetir isso aqui. A pessoa que acha que a visão que ela tem dos fatos é tão ou mais correta e completa do que a visão de Deus. Agora, cá entre nós aqui, é muita petulância. Respeito uma pessoa que, por exemplo, ela não professa fé, ela não acredita em Deus, ok? Direito da pessoa, Deus fez o ser humano livre para isso. Agora, eu preciso ser enfático e defensor da palavra de Deus, dizendo para você aqui nessa manhã, que uma pessoa que acha que a visão dela dos fatos é mais correta que a visão de Deus, ela nunca vai ser sábia, na verdade ela é uma tola. Uma pessoa que ela acha que a mentalidade dela, o pensamento dela, o entendimento que ela tem é maior, mais correto e melhor do que Deus, ela está caminhando para um abismo, achando que está subindo para um monte. Isso é muito sério. Ela está trilhando um caminho de declínio, achando que ela vai chegar a um lugar alto, e não vai chegar. E o proverbista está dando um alerta aqui para todos nós que estamos aqui nesse vídeo nesta manhã. Qual é, Fábio? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Ser sábio aos teus próprios olhos está ligado a temer ao Senhor. Uma pessoa que ela é sábia aos próprios olhos dela, tem um próprio entendimento dela, parte de uma premissa, de um princípio que ela não teme a Deus. Então, o pensamento está ligado aí, o pensamento está acoplado aí, está amarrado aí. Ela acha que ela é uma coisa, mas de fato ela não é isso, né? Exatamente. Porque ela não teme a Deus. Aí ele completa o seguinte, ó, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, se você é uma pessoa que teme ao Senhor, tem uma outra instrução coligada a isso aí. Qual é a instrução? Aparta-te do mal. Não basta somente respeitar a Deus. Você precisa se afastar daquilo que afasta você de Deus. Porque tem gente que teme a Deus somente de boca. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas não teme a Deus através das suas ações e comportamentos. Acabou, glória. Isso pega, hein? Isso é complexo. Vai, verso 7 ainda. Então, no 7, o que me chamou a atenção aqui é: aparta-te do mal
em outras versões, afasta-te do mal, em outras versões, evita o mal. Evitar o mal para si próprio. O que é você evitar o mal? É você não fazer alianças com quem vive na prática do pecado. Você não deve fazer alianças com esse tipo de pessoas. Como o Fábio falou aqui, tem gente que se acha sábio aos seus próprios olhos. O que é isso? Soberba. Então, gente, nenhum engano, ele é tão perigoso do que o auto-engano. Eu anotei isso aqui. Nenhum engano, ele é tão perigoso do que o auto-engano. É uma pessoa que é sábia aos seus próprios olhos. Então, isso aí também é para você se afastar. Isso é um mal. Eu coloquei aqui, ó. Não construa monumentos de si mesmo. Quando ele fala que é sábio aos seus próprios olhos, é aquele tipo de pessoa que constrói um monumento de si própria. Eu sou, eu posso, eu faço, eu. É uma pessoa que constrói um monumento de si mesma. Ela se acha muita coisa, ela se acha. E o sábio, gente, é aquele tipo de pessoa que fala assim, eu não sei. Mas não é um eu não sei no sentido de, qual é o nome que se fala, de humilhar, de ser humilde. Não. Ele sabe que ele não sabe o suficiente. Ele está sempre aprendendo. Então, ele está sempre disposto a aprender. Ele está sempre atento a ouvir. Ele espera por ouvir o outro. Ele quer ouvir. Ele quer adquirir mais e mais sabedoria, mais conhecimento. Então, ele não fala, eu sou, eu faço. Ele não constrói monumento de si mesmo. Ele não é sábio aos seus próprios olhos. Ele entende que ele vive para a glória de Deus. Então, um aprendizado aqui que eu aprendo é fuja dessa falsa sabedoria. E aí, nesse mesmo versículo, fala de temer a Deus. O Fábio falou que é o quê? Você respeitar. Temer a Deus é você ter obediência por Ele. Então, temer a Deus é você não desperdiçar o seu tempo em coisas, em pessoas, como esse tipo de pessoas que a gente acabou de falar aqui, que não edifica a nossa vida, que não agrega pra gente conhecimento, não edifica a nossa alma. Então, quem teme ao Senhor, por exemplo, não anda com pessoas que usam drogas, porque sabe que isso faz mal, que tem vícios, seja de alcoólico, ou qualquer outro tipo de vícios até mesmo do próprio corpo. Então, esse tipo de pessoas sabe que isso é mal, sabe que Deus não se agrada disso, então não anda com esse tipo de pessoas. Isso é temer o Senhor, isso é obedecer, isso é ser sábio. Não anda com pessoas que falam mal de outras pessoas, não entra em brigas, não guarda mágoa no coração, tem a facilidade de perdoar. Então, assim, um remédio para a sua vida ser feliz, para ser alegre, para você ter uma mente, um corpo sã. Qual é, Karine? Teme ao Senhor. Tudo que você precisa para uma vida abundante é temer ao Senhor. Quando você entende isso, quando você o respeita, quando você obedece, quando você o referencia, quando você entende quem Ele é, que é a própria sabedoria, quando você teme ao Senhor, você tem tudo aquilo que você precisa. Versículo 7. Bênção pura. Glória a Deus. Uma pessoa sábia, 2 pontos aqui interessantes. Também, acrescentando isso aí, ela fuga de ambientes que não condizem mais com a sabedoria que ela recebeu de Deus. Boa, verdade. Tá? Outra coisa, uma pessoa sábia, ela dizendo que teme a Deus, que teme a Deus, ela faz questão de ouvir pessoas. Só que o ouvir essas pessoas deixa claro para ela que ela precisa filtrar aquilo que de fato presta e aquilo que de fato não presta. A pessoa que é temente a Deus, ela passa a ter uma espécie de filtro avaliador daquilo que ela ouve e observa do comportamento de algumas pessoas. Teme a Deus? Você teme a Deus de verdade? Então, ouça, observe, fale pouco, mas
se for necessário se ausentar ou se isentar de alguns ambientes, faça, porque isso vai ser de fato uma demonstração que você é temente ao Senhor agora. Verso 8 diz para nós aí, tem que ser, vamos lá que a hora está indo embora. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Na minha Praticamente versão... eu já falei um pouquinho também, né? 8. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, na minha versão. Então vamos lá, rapidinho eu vou falar uma coisa aqui interessante. Quando uma criança está em período de gestação, ela recebe alimentação através do cordão umbilical. Tudo que a mãe ingere, passa por lá. automaticamente o cordão umbilical faz essa ponte, essa ligação, para que a criança venha a ser alimentada no ventre materno, para que ela possa desenvolver no ventre materno, para que tenha um nascimento aí correto, saudável. E aqui é importante a gente falar, está dizendo assim, ó, isso constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Na versão dela está bem melhor. Lê pra gente, por favor, aí. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Me fez pensar nisso, tá? O texto não está dizendo propriamente o que eu vou falar aqui, mas me fez pensar. Da mesma forma que uma criança recebe alimento através do cordão umbilical, no útero, o temor do Senhor é remédio, ou seja, cura para quem é filho de Deus. Meu Deus, glória a Deus. Percebeu isso? Porque uma criança que está dentro do ventre materno, ela está em processo de crescimento e construção ainda. Profundo. Compreende? E o temor do Senhor, ele contribui para um processo de crescimento e formação de quem é filho de Deus. Glória a Deus. Então, se você quiser ser formada, se você estiver querendo crescer, teme o Senhor. E ainda te falo mais, se você tiver sido machucado, se você tiver sido ferido na sua caminhada, na sua vida, aqui está dizendo que ele é remédio também. Tem cura para você. Recebe aí. E um detalhe sobre isso, gente, é que a medula, mais precisamente o tutano, ela é responsável pela fabricação do sangue no corpo humano, tá? E eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso um dia desses para poder começar a pensar no que ia falar aqui hoje, em Provérbios 3, e falando sobre a estrutura do corpo humano, sobre essas questões todas, eu descobri que um osso ressecado quebra com facilidade. E o trabalho que a medula faz é deixar o osso úmido e, por incrível que pareça, com solidez, para que tenha firmeza. Interessante. Olha só que interessante isso aqui. Não sabia disso não. Qual é a aplicação então que a gente tem mediante ao que está dizendo aqui no texto? Olha só o que está dizendo aqui, ó. O temor ao Senhor, ou seja, não ser sábio aos próprios olhos e temer ao Senhor e apartar-se do mal, faz com que isso constitua-se em saúde na tua vida e teu corpo e vigor para os teus ossos. Ou seja, faz um comparativo com saúde espiritual para o ser humano. Então, a sabedoria de Deus, o temor de Deus, preserva a estrutura de quem recebe. É forte. Oh, glória. Então, se você de fato quer a sua estrutura espiritual de pé sempre, a receita aqui nessa manhã é simples. Teme o Senhor. Teme ao Senhor. Não tem outra alternativa. Tema ao Senhor. Mais uma vez. Tema ao Senhor. Vai. Glória a Deus. Vamos lá, próximo. E aí o versículo Agora é contigo. 9 fala assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primeiras de todas as tuas rendas. É primeiras? É. Não, primícias. A luz está ruim aqui. E primícias de toda a tua renda. E o 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Gente, uma pergunta aqui, básica.
bem simples que você vai conseguir responder aí na hora que eu fizer. Vou acabar de fazer. Quem criou todas as coisas? Deus. Se Ele é o Criador de todas as coisas, pare e pensa comigo, dos céus, da terra, de tudo que existe. Então toda a riqueza tem dono. A terra tem dono. Ele é o Pai. A Bíblia fala que Ele é o Pai da eternidade. Já parou para pensar nisso? Ele é o Pai da eternidade. Então, gente, tudo tem dono. É de Deus. Toda a riqueza, tudo que existe na terra, você pertence a Ele. Tudo é dele. Então, tudo que Ele dá pra gente, tudo que você conquista nessa terra, nesse ambiente, nós somos apenas mordomos. Nós somos apenas administradores. Nós estamos aqui simplesmente para administrar aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Quais são os recursos que Ele colocou nas suas mãos? Seja a sua família, seja a sua própria casa, seja o seu trabalho, seja o teu dinheiro. Tudo que Ele colocou nas tuas mãos, um dia você vai ter que prestar conta. Das pessoas que passaram pelas suas mãos, dos valores que passaram pelas suas mãos, você vai prestar conta, porque a riqueza é dele, tudo pertence a Ele. Então, nós devemos honrar ao Senhor com tudo que temos. Nós precisamos honrar ao Senhor com tudo que temos, porque tudo que temos não é nosso, é dele. Simples assim. Agora, tudo que eu e você temos, tudo que Ele coloca na nossa mão, deve estar então, o que é honrar? É você estar a serviço dele. Então, tudo que Ele coloca nas suas mãos, você precisa colocar a serviço dele. E todas as vezes que Ele te dá alguma coisa e você retém, e você não coloca a serviço dele, sabe o que é isso? Ganância. Isso é muito ruim, gente. Isso é ganância. Isso é desonra. Você está retendo, você está sendo ganancioso com uma coisa que não te pertence. Pertence a Ele. Consegue entender isso? Então esse é o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês. Quer falar alguma coisa? Não, vai. Segundo ponto que eu quero acrescentar aqui. Esbanjar as nossas vontades. Todas as vezes que você esbanja alguma coisa, se você administrar mal o tempo que Deus te deu, porque até o tempo é dele, se você esbanjar isso, gente, isso é fracassar na administração daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Então, se você esbanjar, seja alimento, comida, se você esbanjar o teu dinheiro com coisas que não acrescenta, isso é fracassar na administração. Então, você também precisa honrar a Deus, e isso faz parte de temer a Deus. Você precisa honrar a Ele nas suas palavras, nas suas atitudes, com o seu tempo. Você precisa ser generoso com o próximo. Porque se Ele colocou nas tuas mãos, você tem, e você olha para o outro, e o outro precisa, tem a necessidade, e você não faz, além de você estar sendo ganancioso, estar retendo, você não está sendo generoso com o próximo, você não está cumprindo o mandamento dele, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então aquilo que você gostaria que ele fizesse por você, você também vai fazer por ele. Isso é amar. Outra coisa que eu aprendo aqui, nesses 2 versículos que a gente acabou de ler, nesses 2 versos, ó, que a gente acabou de ler aqui. Dízimo, gente, é primícia. Dízimo não é sobra. E ele pode falar isso aqui com propriedade aqui, que ele deu aula sobre isso. Então, dízimo não é sobra, é primícia. A primeira coisa que você precisa fazer quando você receber o seu recurso é dizimar ao Senhor. Quando a gente faz isso, o que está acontecendo nesse cenário? Quando você entrega a primeira parte para Ele, você está mostrando que você entende que tudo vem dele. E você está apenas devolvendo para Ele aquilo que já é dele. Você está devolvendo para Ele, reconhecendo que tudo que chega na tua mão é permissão dele. 4º passo. Gente, a promessa está atrelada a esse princípio. Perceba no versículo 10. Olha só. Honra ao Senhor. Primeiro você tem que honrar. Fazer isso tudo aqui que a gente falou aqui. Com a tua fazenda, com as tuas primícias e com a tua renda. Não, verso 10, olha o que acontece. Verso 10. E se encherão os teus celeiros. Então perceba, há uma condição, se, novamente aparecendo aí no versículo. Se você honrar com a tua fazenda, se você honrar com as tuas primícias, que é a primeira parte,
tá? Não é, como eu disse aqui, não é a sobra. Se você fizer isso, você vai ter abundância aonde? Na tua casa. Nos teus celeiros, você vai ter fartura, você vai ter muita coisa. Então, perceba, existe uma promessa atrelada aqui. Se você cumprir, honrar, devolver, saber administrar, aí sim, vai ser multiplicado, você vai ser abençoado. Então é basicamente isso. Vamos supor que eu receba R$100. Vou falar de valores porque fica mais fácil de explicar. Você recebe R$100. Qual é a primícia? Você devolver para Deus, você honrar a Deus, você administrar aquilo que Ele vai colocar na sua mão, você devolver a Ele 10. É a primícia. Se aqui está falando que vai haver uma multiplicação, olha a matemática de Deus. Você fica com 90 nas suas mãos. Você deu 10 para ele, você recebeu 100, você deu 10 para ele, devolveu a ele, você fica com 90. Só que a Bíblia, na matemática da Bíblia, você não fica com 90. Ele vai multiplicar os teus celeiros. Ou seja, multiplicação fala, quanto é que dá? 90 vezes 2, multiplicação, 180. Então, gente, essa é a matemática de Deus. Aquilo que chegar na tua mão, parece que não vai dar, mas você pode ter certeza, Deus vai multiplicar, vai prosperar. E aquilo que parecia ser 90 vai virar 180 para a glória de Deus. Mas você precisa cumprir esse princípio, essa promessa, saber administrar. Deus não fica em dívida com ninguém. Guarda isso. Se você guardar isso, eu fico feliz. Deus não fica em dívida com ninguém. Ele é um bom patrão. Ele paga muito bem. Agora, é você que não confia nele. E aí você acaba perdendo. Você acaba se enrolando na sua vida, em um monte de coisa, porque você não confia nele. Não honra ele com as tuas primícias, com as tuas fazendas. Então, gente, o que eu tô falando aqui, eu falei de financeiro para ser mais fácil, para ser mais didático, mas isso acontece principalmente na tua vida espiritual. Todas as vezes que você não administra a sua vida, que você não dá a Deus a primeira parte, por isso que a gente está aqui 6 e 7 da manhã, primícia para Deus. O que você está fazendo aqui é dando uma primícia, honrando ao Senhor com o seu tempo. Você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, vai te honrar para a glória de Deus, principalmente na área espiritual, tá? Não só financeira, mas em qualquer área. Amém? É isso aí, gente. Ela fez só a multiplicação por 2, tá? Pode ser por 3, por 4, por 5, por 10. A multiplicação. Quem sabe? No meu texto diz assim, ó. E se encherão com fartura os teus celeiros, e assim como transbordarão de então é muita coisa, mocho os seus reservatórios. Então, fartura transbordar é acima da média, né? Acima de 2, né? Eu fiz a multiplicação pra você entender, né? É isso, gente. Provérbios 3. Encerramos aí mais um estudo bíblico, mais um devocional diário, melhor dizendo. 31 dias de Provérbios. Vem com a gente. Comenta aí, compartilha aí, tá bom? Ativa o sininho para poder te acordar de manhã cedo para estar conosco aqui todos os dias, 6 e 7 da manhã. Ofereça sua primícia a ele. Oferece sua primícia para ele, isso é muito bom. Tá bom? Vamos orar para encerrar então? Amém. Senhor Jesus, te damos graças por esse momento na tua presença aqui, ó Pai. Em mais uma manhã com Provérbios, ó Deus, em Provérbios 3 mais especificamente. Nos ajuda no dia de hoje, abençoa o teu povo que está assistindo. Joga por terra todo e qualquer mal na vida deles, ó Pai, e que venham compreender que toda a nossa vida tem que estar em primícia, oferecida em primeiro lugar a Ti, porque o Senhor cuida do restante, daquilo que é concernente a nós. Ajuda o teu povo, abençoa o teu povo e dá vitória no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gente, um beijo. Paz de Cristo, que Deus abençoe. Tchau, e até amanhã, se Deus assim permitir. Permitindo ele assim. Paz. Tchau, gente.